A paz do Senhor, amados irmãos, professores e alunos, participantes desta obra santa que é a nossa escola bíblica dominical. Esperança. Essa é a palavra que define a última aula deste trimestre. Esperança. Como afirma o texto áureo da nossa última lição, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, ele triunfou sobre a morte. E é exatamente por esse motivo que nós somos cheios de esperança. Temos um Senhor que morreu, mas ressuscitou. E Paulo afirma, ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou para nos tornar justos. Jesus não está morto, Jesus está no céu, ressurreto e glorificado, ao lado de Deus Pai, como homem, e Deus Filho. Buda está no túmulo, Jesus venceu a morte. Confúcio está no túmulo, Jesus ressuscitou. Maomé está no túmulo, Jesus está vivo. Allan Kardec está no túmulo, Jesus vive e vive eternamente. Jesus está vivo, seu túmulo está vazio, a pedra foi removida, Jesus ressuscitou. Fique conosco, eu sou o pastor Everson Silva e esse é o canal Simplesmente IBD. Amados, chegamos à nossa última aula deste importante trimestre e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A última lição deste trimestre, ela tem por título Renovação da Esperança. O texto áureo desta última aula afirma: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. João, capítulo 20, verso 26. A nossa verdade prática declara: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe desta aula se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 19 e 20 e nos versículos 24 a 31. Na apresentação da lição, no plano de aula, os objetivos são: primeiro, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova da sua vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus, meus queridos, demonstra a sua vitória sobre a morte e a sua vitória sobre o pecado. E isso trouxe paz, trouxe alegria e esperança para os seus servos. Em segundo lugar, nós vamos reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria. Em último lugar, irmãos, nós vamos fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Esse verso, ele comprova que a nossa fé tem a morte e a ressurreição de Jesus como base para uma vida com Deus aqui na terra e, consequentemente, no céu. No comentário da nossa lição, no tópico 1, a aparição de Jesus Cristo. O ponto 1, paz seja convosco. A lição nos afirma que os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares daqueles que passavam do lado de fora da casa, onde eles estavam reunidos com as portas e as janelas fechadas. João capítulo 20, verso 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Irmãos, diante da situação dos seguidores de Cristo, depois da ressurreição do Mestre amado, nós não temos como julgar. Não cabe aqui julgamento. Jesus havia morrido e os discípulos estavam sendo perseguidos. E agora, nem o corpo do Mestre eles tinham mais. Nós temos o testemunho de Maria Madalena. Mas conforme o que falamos na última aula, o testemunho de uma mulher nos tempos de Jesus não era considerado. E em uma situação como aquela, as palavras de Maria Madalena não geraram muitas esperanças, muitas expectativas, como a própria lição afirma. No entanto, eles mostraram ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Aqui nós temos duas situações, com medo e escondidos. E isso antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o autor da lição nos aponta que mesmo após a ressurreição de Cristo e sua aparição a eles, mesmo após a vinda do Consolador,
Os discípulos ainda estavam presos em seus medos e receios. Nós precisamos entender que cada caso é específico. Alguns de nós aceitaram Jesus em uma situação de conforto, em um ambiente acolhedor, em uma família evangélica. Outros se tornaram crentes em meio aos incrédulos, sofrendo perseguições, como neste caso dos discípulos. Mas, independente da situação, Jesus sempre insiste conosco. Ele mesmo afirmou: voltarei outra vez para vós. E não à toa, meus irmãos, ao aparecer aos discípulos, Jesus os saúda por 3 vezes: paz seja convosco. O Senhor ressurreto, com a sua aparição aos discípulos, estava trazendo paz. Primeiro, paz com Deus, porque o nosso pecado, o pecado que nos separava do Deus Santo, ele foi levado por Jesus na cruz. E como Paulo afirma: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus restituiu a nossa comunhão com Deus. Isso ele fez pela sua morte, trazendo paz com Deus. E agora que temos paz com Deus, Jesus nos dá a paz de Deus. É como Paulo afirma: essa é a paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Esse é o propósito da aparição do Senhor Jesus aos discípulos: declarar que agora nós temos paz com Deus e nos dá a paz de Deus. No ponto 2, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, o que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Paulo defende a ressurreição de Cristo para os crentes de Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, estabelecendo uma confiabilidade histórica da ressurreição de Jesus através das testemunhas oculares, as mesmas testemunhas apresentadas aqui no ponto 2. Estas aparições colocam um firme fundamento para o argumento de que a ressurreição de Cristo, ela foi a primeira etapa da ressurreição. Ela é a primícia da ressurreição. A primícia da ressurreição de todos os cristãos que já faleceram. Paulo afirma em 1 Coríntios, no capítulo 15: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E no versículo 4 ele diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 3 de 1 Coríntios 15, Paulo confirma que toda a sua pregação tem como base as Escrituras. Tanto a pregação com relação à morte de Jesus no versículo 3, quanto o seu sepultamento e ressurreição que ele apresenta no versículo 4. E as testemunhas oculares que ele apresenta nos versos 5, 6 e 7, elas comprovam aquilo que nós cremos pela fé, que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Como afirma a última frase desse ponto 2, todas essas aparições de Jesus, até a sua ascensão aos céus, revelam e confirmam que Cristo ressuscitou. Agora, no ponto 3, preciosas lições. Neste ponto, é apresentado 3 valiosas lições para a igreja sobre a ressurreição de Cristo. O ponto começa afirmando: a primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. A ressurreição de Jesus é a pedra de esquina. Ela é o fundamento do cristianismo. Um Cristo vencido pela morte, ele não poderia salvar a si mesmo e muito menos a nós. E se a primeira lição que temos é que a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo, logo, a segunda lição apresentada é que a ressurreição de Cristo, ela é um fato inquestionável. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus cumprem a profecia, as profecias do Antigo Testamento e foram comprovadas pelos testemunhos dos seguidores de Jesus, o que a torna inquestionável. E esse fato inquestionável
fortalece a certeza e a alegria que a ressurreição de Cristo ela gera em nós. Mas não só por causa do testemunho daqueles que viram, também porque Jesus, ele habita em nós pelo Espírito Santo. O que nos transformou, gerou em nós uma nova vida e evidencia que Cristo está vivo em nós. E a terceira lição afirma que a ressurreição de Cristo renova a esperança da nossa ressurreição, como afirma 1 Tessalonicenses 4. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele todos os que dormem. Ou seja, assim como cremos que Jesus morreu e está vivo pela sua ressurreição, cremos nós também que ressuscitaremos e teremos um corpo glorioso como o do nosso Salvador. Agora nós temos o tópico 2, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Ponto 1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Essa situação ela foi bem refletida na atitude dos dois discípulos que voltaram para Emaús. Eles decidiram caminhar 11 quilômetros, já no final do domingo da ressurreição, de Jerusalém para Emaús. Os dois discípulos, no caminho de Emaús, eles ouviram sobre a ressurreição de Jesus naquele dia. Eles sabiam do testemunho das Escrituras e das declarações que o próprio Jesus tinha feito sobre a sua morte e ressurreição. Entretanto, eles deram lugar ao medo e à incredulidade. E foi nesse cenário de desespero e incredulidade que o Senhor Jesus apareceu para eles. A Bíblia afirma que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. E após explicarem o que aconteceu com Jesus, a quem eles reputavam como um profeta poderoso, a maneira como o Senhor Jesus morreu e o fato do seu corpo sumir, tudo isso eles apresentaram a Jesus. E diante desse testemunho tão triste, Jesus agora lhes abre a Escritura. Observe, irmãos, que Jesus não os adula. Jesus não os obriga a nada. Jesus simplesmente lhes abre as Escrituras, como diz a Bíblia, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus amados, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E depois de convidar Jesus para a sua casa, no final daquela caminhada para Emaús, aquele estranho que lhes abrira a Escritura, quando chegou na casa e deu graças e partiu o pão, eles o reconheceram. Os seus olhos foram abertos, porque os seus corações já estavam cheios de fé e alegria, o que gerou força para eles voltar aqueles 11 quilômetros e anunciar que Jesus apareceu para eles, anunciar que o Senhor Jesus estava vivo, como a Bíblia declara. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Então, os dois contaram que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Como nos afirma o final do ponto 1. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Agora, no ponto 2, a tristeza deu lugar à alegria. Os discípulos estavam acostumados a ter Jesus por perto em todas as horas. O próprio Senhor lhes ensinara: sem mim nada podeis fazer. Mas, desde a sexta-feira, quando foi preso e pregado na cruz e depois colocado no túmulo, eles estavam privados da presença de Jesus. Quando Jesus ele não está presente, o nosso coração se enche de medo. Só a sua presença tira a dúvida.
Só a sua presença dissipa o medo. Só a presença de Jesus restaura a paz no coração do aflito. E é por isso que o ponto 2 afirma que a magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Hoje, a presença de Jesus ela é evidenciada pelo Espírito Santo que em nós habita. O próprio Senhor Jesus afirmou, ao ensinar sobre o outro Consolador que ele enviaria, que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós. E isso ele o fez através do seu Espírito Santo. Como o ponto 2 conclui, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Ponto 3. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O autor está dando ênfase neste ponto, a esperança e a alegria. Paulo, em seu ensino sobre a justificação pela fé, em Romanos, no capítulo 5, declara que após sermos justificados pela fé, nós permanecemos firmes na graça de Deus. E depois de fazermos isso, depois da justificação e da firmeza que a graça de Deus nos traz, nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós exultamos na esperança da glória de Deus, na esperança de sermos glorificados, na esperança da glorificação final do crente, que é a sua morte e ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela gerou no crente não só a esperança de uma nova vida, ela gerou também no crente a esperança da glorificação final na vinda de Cristo. Paulo afirma, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E a nova vida em Cristo, consequentemente, produz em nós a alegria da salvação, que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Lembrando sempre, meus queridos, que a alegria ela é uma consequência da esperança que é gerada pela salvação. Primeiro, nós cremos pela fé, somos salvos, nos enchemos de esperança e isso nos traz alegria. Nós não estamos alegres, nós somos alegres. Nós temos a alegria da salvação em nós. Paulo nos aconselhou, mesmo estando preso, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Irmãos, nós devemos nos alegrar na esperança, devemos nos gloriar na esperança, pois a esperança, ela não nos deixa decepcionar. A esperança, ela não nos deixa confundidos, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, como afirma o final do ponto 3, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes, a esperança e a alegria, devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. E agora, no nosso último tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Aqui nós vamos tratar de mais um caso de incredulidade. E mais uma vez que o Senhor gerou fé no coração de um indeciso. Ponto 1. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus durante algum tempo. Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João capítulo 20, verso 25. Antes de tratarmos, meus irmãos, da dúvida de Tomé nessa situação, é importante destacar alguns fatos desse discípulo que é mais conhecido pela sua incredulidade do que pelos seus atos de fé. A primeira atitude de Tomé, descrita pelo apóstolo João, ocorre no fim do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus ele recebe a notícia da doença de Lázaro. Neste momento, os discípulos tentaram convencer o Senhor a não ir a Betânia por causa da perseguição. Tomé insistiu com os discípulos, dizendo, vamos nós também para morrermos com ele. Já no caso da ressurreição de Cristo, nós temos a conhecida incredulidade de Tomé. Isso aconteceu ao não crer que Jesus havia ressuscitado dos mortos, mesmo após o testemunho dos outros discípulos.
Tomé afirmou que só acreditaria se, vendo em Jesus, tocasse nas marcas das suas mãos e do lado do Mestre ressurreto. E ao aparecer a Tomé, tomando a iniciativa de restaurar-lhe a fé, Jesus lhe disse: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E o ponto conclui dizendo: no entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Aleluia! O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Agora, no nosso ponto 2, o fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Tomé adorou o Senhor Jesus como ninguém havia feito até aquele momento. Tomé foi o primeiro discípulo a chamar o Senhor Jesus de Deus. Ou seja, a ideia central que se iniciou no Evangelho de João, declarando que o Verbo era Deus, ocorre agora novamente aqui no final do Evangelho com a declaração de Tomé: Deus meu. Para o cristão fiel, Cristo é o próprio Deus. E o ponto conclui afirmando: ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar, como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. E após tratarmos da dissipação das dúvidas através do fortalecimento da fé, vamos agora tratar como, mediante tudo isso, a nossa esperança é fortalecida. No ponto 3, o fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ele expande a nossa esperança em relação ao futuro, sempre trazendo à memória que a fé em Cristo é a base da nossa esperança. A Bíblia é clara quando afirma: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, é a fé que é a base, que é o fundamento, que é o início da nossa esperança. E é na esperança que alcançamos a promessa, como o apóstolo Paulo afirma, porque em esperança nós somos salvos. E a esperança que a ressurreição trouxe vai além da esperança da salvação. É também a esperança da ressurreição, que, conforme a lição afirma, era uma doutrina essencial para Paulo. Ele mesmo declarou: tendo esperança em Deus de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E Paulo também afirma com veemência: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. Ou seja, se Cristo é a primícia, se Cristo é o começo da ressurreição dos mortos, todos serão vivificados, todos serão ressuscitados em Cristo. Paulo explica: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, como nos aponta o final do ponto 3. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. A ressurreição de Jesus se dará na vida dos mortos, ressuscitando-os e transformando-os. E se dará também na vida dos crentes que estiveram vivos quando Jesus vier nos ares para buscar a sua igreja. E isso ele fará, nos arrebatando e transformando o nosso corpo num corpo glorioso. E para terminarmos essa lição, e consequentemente, para terminarmos esse trimestre, a conclusão nos diz: durante esse trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e por conseguinte, a fonte de toda a salvação
e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Deus abençoe a todos os irmãos por terem chegado até o final dessa lição, até o final desse trimestre. Começamos este canal no início desse trimestre e, pela graça de Deus, chegamos até a lição de número 13. Não foi fácil, meus queridos, mas o Espírito Santo nos fortaleceu. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos iniciando um novo trimestre, com a ajuda e a permissão de Deus. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.